A Rádio Timbira foi uma das maiores emissoras do país. As pessoas não devem subestimar a comunicação do Maranhão, porque a Rádio Timbira foi uma das poucas emissoras que tiveram um transmissor de 19 metros, que era ouvida no mundo todo. O que aconteceu na época, quando a rádio foi fundada, pela ideia do interventor Paulo Ramos, ele na verdade queria que o Maranhão passasse a ser conhecido fora de seus limites. Ora, já existia a Rádio Baré em Manaus, que transmitia as coisas do Amazonas. Tinha a Rádio Clube do Pará, que transmitia as coisas do Pará. Então ele resolveu fundar a Timbira, mandando vir um técnico, o Braulio de Araújo, que veio de São Paulo para montar o transmissor e fazia a rádio pro ar. E o interesse dele é que fosse divulgar as coisas do Maranhão. Não as coisas do seu governo só, mas as coisas, a cultura, o folclore, enfim, as coisas do Maranhão. Na época da guerra, como eu falei, o correspondente era por aqui. Quem era diretor da Rádio Timbira era Paulo da Silveira Ramos. Ele veio para inaugurar a Timbira e para ser um canal internacional de comunicação na guerra. Banda internacional de 19 metros, 15.215,5. E ela tinha banda internacional, não sei para onde foi. Ela tinha onda curta, e onda tropical e onda média. 4 canais na sua emissora. A Timbira tinha correspondência internacional de todas as partes do mundo. A Timbira tinha um correspondente internacional, tá aí o João Ferreira, que fala 4, 5, 6 idiomas, que fazia isso. Ele fazia isso. Ele recebia as cartas, catalogava e apresentava aos domingos correspondente internacional. A primeira rádio que tinha. Depois foi a Ribamar que entrou. Segunda rádio, 47. Ficaram as duas disputando, formando locutores, formando operadores, formando artistas. Tinha novela, e até a noveleira eu fui também. Eu trabalhei com novela e papel de novela, porque eu tinha a voz caricata. Entrei na Timbira quando ainda tinha broadcast, tinha um programa de auditório. Tinha apresentado o Lima Júnior. Faz muito tempo isso. A Timbira não era do governo do Maranhão. A Timbira era uma concessão para uma rádio. Eu peguei a Timbira com transmissor de 19 metros, cobrindo o mundo inteiro. A Timbira foi correspondente de guerra. Eu peguei a Timbira depois. Teve umas administrações desastrosas, com o diretor roubando, foi um negócio sério, a época, muito atrás. Aí pararam a Timbira. Pra gente ter uma ideia, funcionário da Timbira chegou até a receber pelo Tesouro, que é a Secretaria da Fazenda. E a coisa ficou tão jogada fora, que pararam. Quando o Djalma Martins assumiu, havia direcionado do governador Newton Belo uma guerra de comunicação. Aí acionaram a Timbira, mandaram buscar transmissor de 10 quilos, contrata profissional daqui, contrata profissional dali, e a coisa ressurgiu. Quem fez o prédio da Timbira, que já não é da Timbira, foi o João Castelo. E a Timbira, a época do Newton Belo, foi que ela surgiu, 64, a época de outra Timbira, mas veio com 3 anos e meio parada. Botaram uma pedra em cima e disse, essa aqui não serve porque ela fala muito. Aí, quando o Newton Belo se viu pressionado pelos órgãos de comunicação, sem ter uma válvula de escape, sem ter um canal para falar, ele então fez o seguinte, pegou a Timbira, superequipou tudo que tu pensava de equipamento moderno da época, 64, tudo que a Timbira precisava, o Jesus Ribeiro abriu os povos. Era feito. E Newton Belo fez uma rádio potente, uma rádio que competia de igual para igual até a rádio opositora, que no caso era a difusora. Na Timbira fiquei até 60. Em 1960 ela fechou porque problemas do governo. Porque o governo fez uma grande bobagem. Começou a encher a rádio de política. E política não serve para rádio. Apesar, me ouvir. Eu falei isso em uma entrevista anterior, há muito tempo eu disse, política não funciona em rádio. Ou se faz uma rádio boa para prestar serviço à população, ou faz para prestar serviço aos políticos. O político não leva a sério. E eles não levaram, e a rádio foi definhando e acabou fechando em 1960. Ela veio de 40 a 60, por 20 anos ela foi definhando, parou em 60 e ficou parada até 1963. Quando o Djalma Martins assumiu ela no governo de Newton Belo. Até hoje nós não tivemos um administrador de rádio no Maranhão como Dejar Ramos Martins, que além de ser um bom contador, era um excelente comentarista de esporte e gostava de rádio. No governo Newton Belo, ele pegou a Rádio Timbira para readaptá-la. A readaptação que ele fez foi contratação dos melhores profissionais do Nordeste. Quando ele fez isso, ele fez do rádio a melhor cadeia de empregos que tinha no estado, era a Rádio Timbira. Era onde eram empregados os melhores homens da atividade artística do Nordeste. Todos eles trabalharam na Rádio Timbira. Quando ela mudou ali para aquele prédio do Antigo Bem, a Timbira teve uma época muito boa com a revolução empreendida por Dejar Martins. Dejar Martins, com apoio de Newton Belo, resolveu reestruturar a Timbira naquela época. Foi buscar Luiz Aguiar, que era um grande radialista de São Paulo, para ele montar a programação e dirigir a rádio, ser uma espécie de diretor de programação da rádio. Mandou buscar Carlos Lemos, que era um grande comentarista em São Paulo, apesar de ser pernambucano. E com isso a rádio cresceu. Depois mandou buscar outros valores fora. Com isso a rádio cresceu e passou a ter uma programação muito boa. E com muita... Aí a Timbira recuperou. Passei pela Rádio Timbira, passei uma temporada na Rádio Timbira. Lá tinha o Dejar Martins, lá tinha o Canarinho, Herbert Fontenelle, que veio do Piauí, a Rádio Timbira.
Tinha muitos bons profissionais também na Rádio Timbira naquela época. Tenho muito orgulho, te confesso, de ter participado desse momento do Rádio do Maranhão, porque formamos aqui naquela época uma equipe, acho que até hoje não conseguiu ser superada. Era uma equipe de alto nível, para a época e ainda para os dias de hoje. Fizemos um rádio de ponta no Brasil, no Norte e Nordeste do Brasil naquela ocasião. Com nomes como Moscoso, Mário Leonardo, Luiz Chung, Canarinho, o Esporte, Carlos Lemos, né? Isso tudo comandado pelo Djalma Martins, que tinha uma veia de rádio, né? Ele não era um homem de microfone, mas foi um grande radialista, foi um grande dirigente do rádio. E formou naquela época, e eu tenho muito orgulho, te repito, de dizer que tenho muito orgulho de ter participado daquele momento de reestruturação da Rádio Timbira. E daí para frente foram vários anos na Rádio Timbira. Depois cobria, por exemplo, a posse do governador Zé Sarney, eu cobri, tive a oportunidade de cobrir, jornalisticamente, na época para a Rádio Timbira. A Timbira foi a única emissora aqui no Maranhão, nessa década de 60, mais precisamente em 64, a fazer 3 transmissões simultâneas. Isso já me lembra o profissional de lá agora. Veja bem, a banda internacional, de 19 metros, a Timbira transmitia para o mundo, com programas em inglês, espanhol e francês, né? E a faixa de onda média para a capital, com outra programação, e fazia a onda curta para o interior. Então ela transmitia simultaneamente, na onda média, onda curta e onda trocal. Cada uma numa programação diferente, em determinados momentos. Tinha outros que uniam toda a programação numa só. Eu me lembro que havia uma rivalidade quando o cara tentava captar a Timbira. Quando não encontrava a Timbira, encontrava aquela rádio, Sociedade da Bahia. Ou então a Jornal do Comércio, que tinha um slogan muito marcante, que era Rádio Jornal do Comércio, Recife, Brasil, Pernambuco falando para o mundo. A gente sempre entrava aquela coisa no meio ali, Rádio Sociedade e a Timbira, as 3 que se rivalizavam a nível nacional. Até a Rádio Nacional do Rio, que era poderosa, sempre encontrava essas 3 emissoras na área do Nordeste, rivalizando com elas em termos de potência, em termos de programação. Aos domingos, ela tinha uma programação internacional, que era feita pelo João Ferreira, né, em inglês, para o resto do mundo. Então, foi uma grande emissora que não merecia o tratamento que foi dado nos últimos anos. Lamentavelmente, a coisa pública, para quem não tem compromisso com o público, chega ao ponto que nós chegamos. Hoje é um departamento que não recebe os cuidados que deveria receber uma emissora, principalmente uma emissora sendo uma emissora oficial. Quando foi assassinado o presidente John Kennedy, ele foi assassinado em Dallas. E no dia que estava sendo assassinado em Dallas, estava havendo um conclave católico em que tinha padres de todos os lugares do mundo. E um padre do Maranhão, que era pároco da igreja de São Cristóvão, estava presente a esse conclave. E eles estavam lá confinados. E na hora do almoço fizeram uma emulação. O primeiro que conseguisse sintonizar a emissora do seu país ganharia um prêmio. E ele teve o mérito de ser o que sintonizou a Rádio Timbira 19 metros. E até isso não é um fato tão relevante, que a Rádio Timbira entrava no mundo todo. O relevante é que quando ele fez a ligação, a sintonia, o Moscoso era o apresentador do programa, era noticiarista, estava dando a notícia da morte de Kennedy. Acaba de ser assassinado em Dallas, neste momento, o presidente John Fitzgerald Kennedy. E, através da Timbira, eles tomaram conhecimento da morte de Kennedy na cidade em que ele estava e não sabia que ele tinha sido assassinado. Então, ao retornar de lá, de Dallas, ele fez questão de ir até a nossa rádio, reuniu todo mundo e contou esse episódio. E disse que foi uma emoção muito forte. E essa emoção, quando ele contou, ela foi transmitida para todos nós. Nós nos sentimos orgulhosos de ter trabalhado numa emissora onde houve esse acontecimento que marcou mais um episódio marcante da história da Timbira. O auge do meu rádio foi exatamente na Rádio Timbira. Eu falei há pouco que encerrei a carreira na Rádio Ribamar, em 1978. Mas foi na Timbira que eu realmente tive meu grande espaço. Foi lá que eu realmente fui conhecido, fui absorvido pela comunidade aqui de Sergia, como radialista útil, presente, fazendo programas de rádio, fazendo reportagem esportiva, fazendo reportagem geral. E eu lastimo muito a condição que a Rádio Timbira tem hoje, porque, na verdade, a Rádio Timbira fez história do rádio do Maranhão. Eu me lembro, e está vivo ainda, um homem chamado João Costa, se não me engano, funcionário da Delegacia Regional do Trabalho e radialista das horas vagas. Nós tínhamos um programa de rádio que levava o som da Rádio Timbira para o estrangeiro. E nós recebíamos cartas até da Rússia. João foi obrigado a estudar russo para traduzir as cartas que recebíamos de lá e de vários países europeus. Quer dizer, a Rádio Timbira levava a imagem do Maranhão para o mundo naquela época, né? Fazia no rádio o que hoje as grandes redes de TV fazem na televisão. Então a Rádio Timbira teve história, a Rádio Timbira contou a história do Maranhão para o mundo. E é uma pena que tenha acabado da forma como acabou, porque hoje a gente não pode nem tê-la, nem respeitá-la e nem senti-la como rádio. A Timbira eu já vi muito melhor, né? O primeiro time do esporte no rádio. Aqui começou a ser contada a história do futebol do Maranhão. E banda internacional, transmissores com potência de alcance no mundo. Era a emissora de governo, mas que tinha uma programação para o povo, de um modo geral. Ela concorria com as emissoras comerciais, né, convencionais,
E quem trabalhava na Rádio Timbira merecia realmente um respeito na rua, porque era um cast de profissionais de altíssimo nível, locutores. Você, para ser um locutor, para ser um noticiarista, para ser um apresentador da Timbira, precisava ter um respaldo muito grande e um retrospecto profissional até para alcançar a emissora oficial do Estado. Há uma diferença de época, mas há também de empresa. Hoje a Timbira não é nem empresa, ela é um setor da Secretaria de Comunicação. Mas o complexo Timbira não é o mesmo, muito menor do que já foi. Eu fui para a Rádio Timbira como repórter no final dos anos 70. Eu fiquei lá bastante tempo, né? Bastante tempo a ponto de, nos anos 80, ser repórter político, ter feito várias viagens, até viagens internacionais com o governador Castelo na época. Mas o grande equívoco foi na passagem do governo Fiquene para a governadora Rosiana Sarney. Na primeira gestão da governadora Rosiana. O que aconteceu naquela época? Ela resolveu dar um choque de gestão no Estado e trouxe para cá um técnico já falecido, chegou a ser eleger deputado federal, inclusive, que foi o doutor Luciano Moreira. E o doutor Luciano Moreira, naquela época, fez um estudo no Estado, né, e que ele considerou que Rádio Timbira, Emater, foi uma série de empresas eram desnecessárias, tinham que ser vendidas. As coisas começaram a acontecer, começaram a se desencadear, rádio aqui, ali, acolá, começaram a lijar a Timbira. Começaram a lijar. Primeiro veio a história, indeniza todo mundo. Estava saindo da Timbira como diretor, indeniza todo mundo, vai fazer GFS e tal. Aí esbandalharam o quadro funcional. Foi. Aí parou. Aí tentaram pegar a Timbira para vender o canal. Não pode. Não pode porque o Estado do Maranhão não tem canal de televisão. A não ser os oficiais, os do governo, as outras áreas. A Timbira não pode ter emissora oficial. Ela não podia ser vendida. E simplesmente foi extinta a empresa Rádio Timbira. A empresa pública Rádio Timbira foi extinta. Junto com o Emater, junto com o CIMEC, junto com uma série. Até hoje existe no governo aí, existe um penduricalho no governo que eles chamam uma administradora de uma massa, não sei das quantas e tal. Isso tudo foi obra do Luciano, que era o secretário de administração, para quem a governadora Rosiana, na época, entregou a famosa reforma administrativa. E eu tive a oportunidade, de uma reunião, dizer que isso era impraticável, vender a rádio, porque o que o governo poderia fazer era devolver a concessão para o governo federal, e aí o governo federal faria uma licitação, abriria uma licitação para exploração desse canal. Então foi esse o grande equívoco, foi isso que a rádio ficou aos tropeções. O meu reconhecimento é enorme, tenho muita saudade da Rádio Timbira, muita saudade e muita falta de respeito aos governos que desrespeitaram essa joia que foi dada para o Maranhão. A Rádio Timbira vale tanto o Maranhão que na época que Leonel Brizola representou a contra-revolução no Brasil, foi pedida o canal de uma das custas da Rádio Timbira para a Rádio Timbira. A Rádio Timbira se negou a dar, mas um técnico de São Paulo pegou o canal de 15.215 e botou numa rádio de Porto Alegre para fazer a campanha da legalidade pro Brasil. Repare bem. Essa joia, o governo não liga, dá dinheiro para a Rádio Mirante, que é dele, e a Rádio Timbira fica aí num departamentozinho. Isso me faz sofrer, isso me faz sentir demais.